Louvamos a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos novamente juntos e agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos. Agradecemos a cada um de vocês que estuda conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Angélica, ela está parabenizando o neto Pablo, que hoje completa 20 anos, parabéns Pablo. Jane de Timão, no Maranhão, parabenizando o esposo Zezinho, que também hoje aniversaria, e pede que oremos pela conversão dele. Tarcísio Guimarães e Emanuele Fai são de Waterbury, em Canérica, Estados Unidos. Marlene Selvaggio é de São Carlos, em São Paulo. Lau Kriegel e Neuza são de Nova Mamoré, em Rondônia. Adão Santos é de Angico, em Tocantins. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados que tens para com cada um de nós. Te agradecemos por este novo dia que temos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo se faça presente conosco, que fale à nossa mente, ao nosso coração, que nos ajude, Pai, a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos os que estudam conosco, cada um tem a sua luta, o seu problema, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e receber a cura e a solução dos problemas conforme a Tua santa vontade. Que não desanimem, que perseverem na fé, certos de que obterão a vitória através de Cristo Jesus. Pedimos uma bênção especial para o Pablo, que está aniversariando hoje, é o neto da Maria Angélica também. Uma bênção especial para o Zezinho, esposo da Jane, lá de Timão, no Maranhão, que está aniversariando, que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e aceitar a Jesus em sua vida. Também Adão Santos pede por sua esposa, que está com problemas de saúde, que Tu abençoes e que ela receba cura em nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Estamos aqui para dar sequência ao estudo da semana. Estamos falando sobre controvérsias que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos, controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos, principalmente os líderes daquela época, e também Jesus, ele teve algumas controvérsias com seus familiares, e é o estudo que nós vamos ver hoje. Está aqui em Marcos capítulo 3, nos versos 20 até o verso 35, diz assim: Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: Está possuído por Belzebu, príncipe dos demônios, e é dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus o chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Aqui, nesse relato, Marcos capítulo 3, versos 20 a 35, nós encontramos então Jesus novamente reunido com muitas pessoas em uma casa, e era tantos afazeres que Jesus tinha, tantas pessoas para atender, que nem sobrava tempo para comer. Os familiares de Jesus
souberam o que estava acontecendo e então tentaram impedir que Jesus continuasse o seu ministério. Os próprios irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus eram filhos de José, do primeiro casamento de José, e então os irmãos dele tentaram impedir que Jesus continuasse o seu ministério e diziam que Jesus estava fora de si. Ele não está bem da cabeça, está com problema. Ficar atendendo esse monte de pessoa, não tem nem tempo para comer. E Jesus, irmãos, ele, até mesmo entre os seus familiares, ele não estava tendo o seu ministério aceito, como que Jesus fosse enviado de Deus e o Messias prometido. Eles achavam que Jesus era um irmão qualquer que eles tinham. E isso acontece hoje também. Muitas pessoas têm alguém na sua família que aceita Jesus e que quer viver uma nova vida com Cristo e então começa a ser perseguido pelos próprios familiares, dizendo que, olha, essa pessoa não está normal, agora só vive com a Bíblia na mão, só quer ler a Bíblia e quer fazer oração. Não está certo isso, ele está fora de si, isso acontece hoje. E então, os mestres da lei, eles estavam ali também, onde Jesus estava, e sempre, como nós dissemos ontem, eles estavam seguindo Jesus para persegui-lo, para atrapalhar o ministério de Jesus. E esses líderes, então, os mestres da lei, eles disseram que Jesus estava possuído por Belzebu. Belzebu, quem era? Era o príncipe dos demônios. E eles diziam então que era de Belzebu que Jesus recebia os poderes para expulsar demônios. E aí Jesus disse assim, mas como que pode Satanás expulsar Satanás? Ele está dividido então, isso não existe. Um reino dividido, internamente, ele será destruído. E então Jesus diz que da mesma forma uma família dividida contra si mesma também se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode manter de pé, ele está acabado. E então Jesus, ele disse o seguinte, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Jesus disse antes, que todo pecado vai ser perdoado. E esses líderes, os mestres da lei, eles estavam pecando contra o Espírito Santo, por quê? Porque quem realiza essas obras, quem realizava através de Jesus era o Espírito Santo. E eles dizendo que era Belzebu, o príncipe dos demônios. Então eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, não estavam aceitando o trabalho do Espírito Santo. E então nós temos que ter muito cuidado também, irmãos, como é que nós estamos reagindo com relação àquelas pessoas que recebem dons especiais de Deus e que estão fazendo aquilo que Deus determinou que fizesse, e nós às vezes achamos que a pessoa está agindo com um espírito mau, um espírito impuro, e precisamos cuidar, por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então muitas pessoas perguntam, mas será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? Será que eu ainda tenho perdão? Irmãos, se nós ainda temos esse sentimento dentro da nossa mente, no nosso coração, é porque o Espírito Santo está trabalhando conosco. O Espírito Santo, ele, quando nós pecamos contra o Espírito Santo, ele se retira, nós não temos mais esse sentimento de preocupação se temos cometido o pecado contra o Espírito Santo ou não. Ele se retira. Então a gente passa a viver uma vida como se Deus não existisse. Mas enquanto o Espírito Santo está trabalhando conosco, está nos mostrando pecados que nós cometemos e que nós sabemos que estamos cometendo, é porque ainda nós não cometemos o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então sabemos que muitas pessoas têm os seus pecados e não querem abandoná-los, mas já foram tocados pelo Espírito Santo e sentiram que precisa abandonar esse pecado, mas continuam lutando para não abandonar. Então é sinal que o Espírito Santo ainda está trabalhando. E é tempo ainda de nós pedirmos perdão a Deus, pedirmos forças e abandonar pecados que nós gostamos de cometer em nossa vida. Porque se nós confessarmos os pecados, nós seremos perdoados. Mas se nós não, esse pecado que eu faço, esse aqui, não tem problema, isso não vai
trazer consequências espirituais? Traz sim. Nós precisamos confessar e abandonar os pecados que nós conhecemos que estamos pecando e continuamos fazendo. Somente a partir do momento em que nós pedirmos perdão a Deus, confessar esses pecados e pedir forças para abandonar, é que nós sejamos libertos, seremos libertos desse pecado. Então, aqui nos versos 28 a 30, Jesus fala exatamente sobre este pecado imperdoável. Está aqui, olha, capítulo 3, versos 28 a 30. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito imundo. Então, irmãos, esses mestres da lei que estavam ali para pegar Jesus em alguma contradição e levar Jesus à morte, eles estavam cometendo o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Nós sabemos que muitas pessoas veem milagres acontecendo, veem curas sendo realizadas, veem pessoas sendo transformadas, pessoas mudando de vida, deixando uma vida que vivia no mundo do pecado e hoje caminham com Jesus. Muitas pessoas criticam, muitas pessoas dizem assim: mas aquela pessoa não foi realmente convertida, ela fazia tanta coisa errada e agora está aí indo à igreja com a Bíblia. E isso é pecado contra o Espírito Santo, irmãos. Isso é pecado, é blasfêmia, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que leva a pessoa a Jesus, leva a pessoa a reconhecer que é pecadora, se arrepender e aceitar a Jesus em sua vida. Se nós temos esse hábito de criticar as pessoas que nós olhamos e vemos e pensamos que ela não foi convertida realmente, não teve uma vida transformada, nós precisamos ter muito cuidado, porque este é um pecado contra o Espírito Santo, porque quem leva a pessoa à conversão é o Espírito Santo. Quem leva o espírito imundo a ser expulso de uma pessoa é o Espírito Santo. Então nós precisamos aprender deste relato bíblico de Marcos capítulo 3, nos versos 20 a 35, que Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos usar, e que possamos nos dedicar à sua obra, assim como Jesus dedicava. E deixemos as pessoas criticando e falando, porque cada uma terá que prestar conta de si própria a Deus. Nós, mais uma vez, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos a todos, mais uma vez, que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.